Amém, irmãos? Estamos falando sobre a obra de redenção realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas para entendermos bem este assunto, que é tudo relacionado, né, ao novo nascimento, a nova criatura, a expiação pelo pecado, tudo isso aí, a gente começou a estudar, falando sobre o novo nascimento, depois falando sobre a condenação e a justificação. E hoje nós vamos abordar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais nisso aí. Vocês vão perceber que nós vamos falar hoje de temas aqui, de assuntos que já foram assim de uma forma mais sutil, né? Já foi abordado nos outros estudos, só que agora a gente vai assim abranger mais. Você vai, em alguns momentos você vai dizer, então é isso. Quer dizer, nós vamos, entendeu? O assunto é muito extenso, a gente não consegue em um estudo deixar bem claro. Então, aos poucos eu vou, eu vou chegando, aos poucos eu vou trazendo luz e esclarecendo aí mais alguns assuntos. E não é o fim, hoje a gente vai ler muitos versículos, vamos ler bastante a Bíblia, vamos esclarecer muita coisa, mas ainda tem muito mais para ser desvendado, para ser estudado, ok? Não termina aqui. Então hoje a gente vai falar a respeito mais relacionado com o pecado e pecados, né? Há uma diferença entre pecado e pecados, ok? Então hoje vai ser bem interessante, a gente vai abordar e ampliar bem esse assunto aí, vai ser bem legal e creio que vai ser esclarecedor para você. Vai tirar muita dúvida tua em relação a esse tema aí da salvação, da regeneração. Amém? Então hoje o nosso tema é pecado e pecados. Vamos estar entendendo aí qual o remédio para cada um desses males, como eram resolvidos esses problemas lá no deserto, no período em que eram feitos os sacrifícios pelos pecados, sacrifícios de expiação pelo pecado. Amém? É isso aí. Vamos começar então com uma citação. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero citar um outro versículo que ainda não foi citado. Romanos 5,12. Onde nos garante, nos explica, nos revela, né? Nós temos aqui uma base bíblica para dizer que todos pecaram. Eu sei que vocês já sabem disso, já estudamos, mas um reforçozinho para quem ainda está na dúvida, então aí receba Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, então é isso que eu venho dizendo desde o início da nossa conversa, lá no primeiro estudo, através de Adão entrou o pecado no mundo, ok? Está bem claro. Portanto, como por um só homem, ou como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também é outra coisa que fica bem definido e frisado aqui. Entrou por um homem, Adão, né? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus queridos, não importa aqui o que eu acho, o que você acha, mas eu acho que, mas não sei o que, não é justo, eu não tenho nada a ver com Adão, isso aí é coisa de igreja, de pastor que não tem nada que fazer. Meu irmão, está escrito aqui, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há escape, meu irmão, todos pecaram e carecemos da redenção dos nossos pecados, precisamos sim. Então, lá no deserto, sabe, há um outro versículo citado, se não me engano, no segundo estudo, que é onde eu disse que o pecado reinou de Adão até Moisés, né? Não foi isso que eu disse? Então,
Por quê? Porque até ali não haviam ainda os sacrifícios pelo pecado. E nós vamos agora falar um pouquinho, esse tema de hoje relacionado ao pecado, nós vamos esclarecer muita coisa, vamos falar bastante a respeito desses sacrifícios que eram realizados no deserto, ali no tabernáculo, amém? Porque se nós entendemos bem o que acontecia ali, a gente vai conseguir entender mais a respeito desse assunto, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, né, isso a gente ainda não comentou, que quando o sacerdote entrava para fazer expiação pelo pecado do povo, né, as pessoas traziam ali os animais, as ofertas, que seriam oferecidas no altar como sacrifício, né, de expiação pelo pecado. Porém, antes de fazer qualquer tipo de sacrifício, o sumo sacerdote entrava, ele fazia antes sacrifícios por si, pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque se tratava de um homem pecador, como todos os outros. Embora ele exercesse o serviço sacerdotal, também tinha pecado. Então era necessário que ele fizesse o sacrifício primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo, ok? Enquanto que em Jesus Cristo isso não aconteceu, porque Jesus Cristo veio, habitou entre nós, se tornou homem, mas ele também era 100% Deus, e como Deus ele era puro, sem pecado, sem mancha, por isso que ele não precisou fazer primeiro a expiação por ele, depois pelo povo. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, ele chegou, veio e fez a expiação por todos. Eu sempre quero estar fazendo essa ligação do Velho Testamento com o Novo, ok? Tá bom, vamos lá então, Levíticos 16, 24, abra aí a tua Bíblia. Sempre que eu citar algum versículo, você dá uma pausa no áudio, abre a tua Bíblia, faça suas anotações, pega o caderno, mantenha tudo organizadinho, que isso vai servir para você e para você também passar para outras pessoas. A Bíblia nos chama a pregar o Evangelho e a fazer discípulos. Um dia você vai estar diante do teu discípulo, da pessoa que você está levando para Cristo, e você vai precisar passar essas informações. Então se organize, desde o primeiro estudo, o segundo, o terceiro, vamos lá, tudo anotadinho, compre um caderno, deixa reservado só para isso aí, tá bom? Dá uma pausa e anote tudo. Então vamos ler aí Levíticos 16, 24, ok? E banhará a sua carne em água no lugar santo, né? Ele vai se lavar, e vestirá as suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, né? E fará expiação por si e pelo povo. Primeiro ele fazia a purificação pelo seu pecado e depois pelo pecado do povo, amém? E nós vamos agora começar a entender aqui em algumas citações do Velho Testamento que haviam dois tipos de, na verdade, se você ler ali Levíticos 14, 15, 16 e vários outros, é legal mesmo ler o livro inteiro de Levíticos, que você vai entender bastante sobre esses sacrifícios. Tinha sacrifício para todo tipo de pecado ali, né? E todo tipo de situação também, ok? Vamos lá. Levíticos 14, 13, né? Capítulo 14, versículo 13 a 14, vai dizer assim: então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, né? Então está falando da expiação pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, ok? Porque quer a oferta da expiação da culpa, como a oferta da expiação pelo pecado é para o sacerdote coisa santíssima. Então, assim, estamos falando de duas expiações aqui, né? Expiação da culpa e a expiação do pecado. Toda vez que fala da expiação do pecado, nós estamos tratando do pecado original. O pecado, aquele que se instalou no homem e passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e todos estavam condenados. Por causa dessa condenação que havia sobre o homem, por causa dessa culpa, por causa desse pecado, então assim, era feita a expiação do pecado original. Ok?
E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, e por aí vai. Então, explicando em detalhes aí sobre esses sacrifícios. Então, nós temos aqui a descrição de 2 tipos de sacrifícios diferentes, né? E no versículo 19, está escrito: também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolhará o holocausto. Aqui nós entendemos que essa oferta feita pelos leprosos e pela imundícia das pessoas era simbolizando os pecados do povo, né? Então, havia a oferta pelo pecado e a oferta pelas imundícias, né? Ali o Levíticos 14, praticamente inteiro, e o 15, fala sobre essas diferenças entre esses 2 tipos de sacrifícios de expiação, pelo pecado e pela culpa, né? Também ali acrescentando o fato de que era feita expiação também, purificação das imundícias. Para que purificar imundícias? Simbolizava o pecado, né? Não o pecado, os pecados, que eram coisas, assim, eram formas que as pessoas iam se contaminando no dia a dia. Então, essa contaminação do dia a dia que acontecia ali e que, através das imundícias que eram purificadas, simboliza hoje a nossa contaminação do dia a dia, que são os pecados que cometemos, né? Então, eram feitos sacrifícios também por esses pecados. Não podemos imaginar ou pensar que os sacrifícios realizados, a expiação ali, que cobria somente o pecado, né, no tempo ali de Moisés, era feito só pelo pecado, mas também nós vamos ler aqui em outros textos que dá referência aqui que também os sacrifícios eram feitos pelos pecados. E quando nós vemos aqui sacrifício pelas imundícias, pela lepra, isso também nos remete hoje ao fato de que a nossa lepra, a nossa imundícia são os nossos pecados cometidos no dia a dia. Então eram feitos sacrifícios de expiação também por esses pecados, né? Aqui em 2 Crônicas 6, 26, está escrito: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados dos teus servos, e do teu povo Israel. Amém? O que nós tiramos desse texto aqui? Que aqui o texto está falando de pecados, né? E que, na verdade, aqui o servo de Deus estava falando a Deus, estava dizendo: Senhor, então, quando não houver chuva, ou seja, quando a tua bênção não estiver mais descendo, vindo sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, e quando o teu povo orar neste lugar e confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, então, Senhor, ouve e perdoa os pecados do teu povo. Essa é a oração do servo de Deus. E percebem que a solução pelos pecados apresentada aqui pelo profeta incluía oração, né? Quando o teu povo orar, também a confissão, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados. Em outro texto fala, se converter dos seus maus caminhos. Amém? Então, a conversão é justamente isso que está apresentado aqui nesse versículo 26 de 2 Crônicas 6. Então, ele está falando, orar, quando o povo orar, quando o povo se converter, quando o povo confessar o nome do Senhor. Amém? Então, 3 coisinhas básicas aqui que já apontam para a solução diária do problema dos pecados. Já era assim lá, mesmo antes de Jesus, no período em que eram feitos sacrifícios pelo pecado,
expiação pelo pecado. Ali o Senhor já convocava o povo a orar, a se converter dos seus pecados. Amém? E em Levíticos 16:30 diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém? Perceberam? Expiação não era somente expiação pelo pecado original, mas era também a expiação pelos pecados do povo, pecados cometidos durante aquele ano, porque uma vez por ano era feito esse sacrifício, amém? Então havia o pecado original de Adão, que passou a todos os homens e que levou à morte a todos os homens, e era feita expiação por esse pecado, e também pelos pecados cometidos, amém? Então Levíticos 16:30 traz essa revelação aí, ok? E agora nós vamos para Hebreus, capítulo 9, versículos 6 a 28, tá? Vai falar do sacrifício feito por Jesus Cristo como sumo sacerdote, porém, nós vamos abranger, eu sei que a gente já falou isso nos 3 estudos, mas agora a gente vai fazer uma abertura muito maior aí do tema, amém? Então vamos lá, versículo 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, ok? Então haviam 2 tabernáculos. No primeiro tabernáculo entravam os sacerdotes e faziam, cumprindo os serviços. Então faziam os serviços sacerdotais ali no primeiro tabernáculo. Mas, porém, todavia, no segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, ele entrava levando o sangue dos sacrifícios, não sem sangue, que oferecia primeiramente por si e depois sim pelas culpas do povo. Amém? Resumindo em um só versículo tudo aquilo que a gente falou aí nos outros estudos e agora recentemente, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Amém? Então não havia ainda sido descoberto o caminho, ok? O caminho do santuário verdadeiro, o santuário. Enquanto se mantinha em pé ainda o primeiro tabernáculo. Continuando, que é uma alegoria para o tempo presente. Viu? Quando eu dizia que tudo no Velho Testamento, os sacrifícios, como eram feitas as coisas ali, tudo estava apontando para o Novo Testamento, apontando para o sacrifício que seria realizado em Jesus, através de Jesus, no tempo de Jesus, amém? Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui está falando a respeito do sacrifício ainda realizado ali no deserto, né, onde se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, isso estávamos falando do passado, né, do sacrifício ali no deserto. Mas, vindo Cristo, olha só a relação que ele faz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, okay, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, fala de um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ok? E fala de um novo tabernáculo, né? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ok? Isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Está vendo? Ele veio e entrou no tabernáculo perfeito, ok? Não feito por mãos. Ele entra, e não entra com sangue de bezerros e de bodes, de cordeiro, mas entra com seu próprio sangue, ok? Mas, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Ele morreu uma vez, ele foi sacrificado uma única vez na cruz. Então, ele entra uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, eterna, para sempre, redimindo para sempre. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. Lembra que eu disse que ele se ofereceu? Então está escrito aqui, que ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Estamos falando aqui disso, de purificação dos nossos pecados, né? Purificará as vossas consciências das obras mortas, condenação, né, do pecado, culpa nos nossos corações, medo, insegurança, condenação. Então o Senhor nos purificou de tudo isso, quando esse sumo sacerdote, né, no novo santuário, no perfeito santuário, levando sobre si uma única vez e fazendo um único sacrifício com o seu sangue puro, amém? O Senhor foi lá e se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando então o nosso pecado, a nossa consciência de obras mortas, para que hoje possamos servir ao Deus vivo, amém? E continua, e por isso é mediador de um novo testamento. Meu irmão, Jesus Cristo, ele é mediador de um novo pacto, de um novo testamento. Jesus Cristo é mediador entre o homem e Deus. Nós não precisamos de outros mediadores por aí, não precisamos passar por certas situações, fazer certos sacrifícios, subir escadas de joelho, fazer sacrifício a esse ou aquele santo. Nós temos um mediador que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos comprou, que nos redimiu, amém? Dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É Ele que nós temos que servir, é Ele que nós temos que aceitar. O Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, porque Ele é o merecedor, amém? De ser o mediador entre Deus e o homem. Ele pagou o preço, Ele nos justificou. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Então que fique bem claro isso. E por isso, voltando ao texto, e por isso é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então Jesus Cristo, como testador, morreu. Amém? Olha aqui a revelação da palavra de Deus. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, e houve a morte do testador. Jesus Cristo morreu, mas o Espírito Santo ressuscitou. Amém? Por quê? Um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água purpúrea e hisopo, né, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo:
Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, santificando aqui o livro, as pessoas, o tabernáculo, amém? Todos os vasos e utensílios do ministério eram santificados. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Olha só, segundo a lei, amém? Não foi feito assim, Jesus Cristo não fez um sacrifício assim, ao acaso da sua cabeça, vamos fazer assim que eu acho melhor. Ele estava seguindo um protocolo, ele estava seguindo a lei. Ele ainda vivia debaixo do domínio da lei, então ele viveu e cumpriu a lei em todos os seus requisitos. E quase todas as coisas, voltando ao texto, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Amém? E é isso que diz a palavra aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Jesus, quando entra no santuário feito por mão, não humana, não por mão de homens, mas entra no santuário para agora compadecer por nós perante a face de Deus. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo aquele trabalho de mediador. Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Entendeu? Ele está lá nesse santuário agora para comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele é o nosso mediador, porque ele conquistou isso na cruz, nos comprando, derramando o seu sangue, fazendo um sacrifício pelos nossos pecados, aniquilando o pecado original, cravando na cruz o escrito que havia sobre nossas vidas, a condenação, a maldição, amém? Cravando ali na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres. Continuando no texto, nem também para a si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Quer dizer, Jesus Cristo veio uma única vez com o seu sangue, amém? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vamos ler de novo? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ok? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quem está esperando Jesus Cristo para a salvação? Nós esperamos Jesus Cristo para a salvação, nós o aguardamos com ânsia no nosso coração, porque esperamos esse grande dia, o dia em que o Senhor virá, amém? E nos levará para si. Glória a Deus por isso. Voltando ao texto, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus queridos, nós não morremos uma segunda vez, uma terceira, uma quarta vez. Existem aí doutrinas ensinando as pessoas, mostrando às pessoas que você pode morrer, e depois você vai renascer de novo, e vai pagando pelos teus pecados, e depois você morre, e renasce mais uma vez, e vai sendo sacrificado ali, vai passando sofrimentos e dificuldades na vida, e com o tempo, depois de você nascer, renascer, morrer, renascer, você passa por um período de purificação, e aí sim você está pronto para voltar
Não, a Bíblia diz que não é assim. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, uma só vez, meus queridos, o homem morre uma vez, e não temos uma segunda chance, não temos chance para depois, numa segunda vida, numa terceira ou numa quarta, quem sabe se regenerar, quem sabe se purificar, não. Nós vivemos uma única vez. Vindo depois disso o juízo, morreu, aguarda o juízo de Deus. Assim também Cristo ofereceu-se da mesma forma que o homem está ordenado a viver uma única vez e depois disso o juízo, assim também Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Tudo isso você pode ler e estudar em Hebreus 9, do 6 a 28, e não para aqui, vamos continuar lendo Hebreus, que esses textos, esses versículos de Hebreus são muito reveladores, revelam muito a respeito desse sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz, e é muito bom a gente buscar referência bíblica, e não o achismo, eu acho que lá, não, a nossa referência é bíblica, nós cremos na Bíblia, e para nós o que interessa é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, amém? O Senhor, a palavra dele é revelada em espírito aos seus servos, que a escreveram, inspirada por Deus, e nós cremos na sua palavra. Então, novamente aqui, nós vamos continuar lendo Hebreus, só que agora Hebreus 10, de 1 a 22, ok? Hebreus 10, de 1 a 22, vamos ler? Versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuro, e não há imagem exata das coisas. Olha só, mais uma vez, o que acontecia no Velho Testamento estava simplesmente apontando para os tempos de Jesus e para os nossos tempos. Amém? Então, porque tendo a lei, a sombra, era a sombra dos bens futuro, de coisas que seriam reveladas, que aconteceriam no futuro. Amém? Simples. Desde, por exemplo, um cordeirinho que estava sendo crucificado ali pelos pecados, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, lembra? Quando João vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeirinho do Velho Testamento apontava para Jesus. O fato daquele cordeirinho ser crucificado fora do arraial, apontava para Jesus que foi crucificado fora do arraial. O fato de que aqueles animaizinhos tinham que ser levados sem defeito, apontava para Jesus, porque Jesus Cristo levou o seu próprio sangue, seu sangue sem defeito, sem mácula. E assim todos os sacrifícios, tudo aquilo que era feito no deserto, ali no tabernáculo, apontava para coisas, para os bens futuros, amém? E não era a imagem exata das coisas, ok? Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Olha só. Continuamente eles ofereciam aquele sacrifício. Eu vou ler novamente. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Na verdade, só cobriam, não podiam aperfeiçoar. Amém? Não podiam aperfeiçoar os que se achegavam e faziam esse sacrifício, ofereciam esse sacrifício a Deus. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Era algo que acontecia anualmente, e como que se comemorassem os pecados ali anualmente. Então eram sacrifícios ainda imperfeitos, temporários. Havia necessidade de todo ano, o sumo sacerdote fazia sacrifício por ele, e depois, pelos pecados
do povo, amém? Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, mas estamos somente citando referências para que fique tudo bem claro na palavra de Deus e não somente, foi falado. Não, foi falado e está escrito, é diferente, né? Então é bom que você tenha referências, anote tudo aí. Continuando no texto, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, tirar, eles não tiravam, não era, entendeu? Não era aniquilado, então não tiravam o pecado do povo, os pecados do povo. Novamente eu digo, era coberto o pecado, era só isso. Uma solução passageira pelo pecado, até que chegasse Cristo. Amém? Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui, no livro, aí Jesus Cristo, né, se referindo a Jesus. Então diz, eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Continua o texto. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelos pecados não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então, o sacrifício que agradou a Deus não foram aqueles sacrifícios feitos no deserto, mas foi o sacrifício eterno realizado pelo nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e que hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós, sendo nosso mediador. Amém? Continuando o texto. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então Jesus Cristo estava aniquilando, estava cumprindo a lei, tirando o primeiro para realizar o segundo sacrifício, que era o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito de Jesus, né? Ok? Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro, o velho, né, o temporário, para estabelecer então o segundo, na qual vontade temos sido santificados, amém? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Temos sido o quê? Santificados. Então, vamos falar sobre santificação? Santificado não é aquele cara que fez bondade por toda uma vida e depois morreu e aí veio a igreja e o santificou, canonificou. Você agora é o santo fulano de tal ou a santa fulana de tal. Não, não é pelas nossas obras. Jesus Cristo nos santifica, mas não é pelas nossas obras, amém? Olha só o que diz aqui, ó. Na qual vontade temos sido nós, os que cremos, os que vivemos em espírito, que somos chamados por Deus, amém? Nós temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Sempre destacando o fato de que foi uma vez. Chega de sacrifícios. Chega de Velho Testamento, chega de rituais. Está cheio de gente fazendo rituais por aí afora. Não. Já acabou, Jesus Cristo cumpriu a lei, amém, vivemos debaixo da graça agora, então nós fomos santificados através de Jesus Cristo. Continuando, e assim todo o sacerdote, olha só, e assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com uma só oblação, aperfeiçoou, santificou, justificou, purificou, amém? Para sempre os que são santificados.
e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Sabe, abri aqui um parênteses, aquela situação do camarada que pediu perdão, e aí mesmo assim o inimigo está ali colocando culpa no seu coração, e a pessoa de vez em quando chega diante de Deus e fala, Senhor, Senhor, eu sei que eu já pedi perdão por aqueles pecados, mas ó Deus, Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Pai, me perdoa por esses pecados, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, eu sei que eu pequei feio contra Ti, Senhor, e em nome de Jesus, sabe, é como se Deus olhasse para ele e dissesse, mas meu querido, do que você está falando? Do que você está falando? Eu não me lembro mais desses pecados. Meu irmão, quando você confessa os teus pecados e abandona, o Senhor perdoa, amém? E o Senhor esquece. Esquece, está escrito aqui, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Será que isso não é o suficiente? Será que nós temos que fazer um desenho desse texto? E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Já foi lançado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, já foi lançado, já foi apagado, Jesus Cristo já passou o sangue, já limpou, já lavou, não tem mais. Jamais me lembrarei, amém? Ora, onde há remissão destes, ou seja, onde há remissão de pecados, de iniquidades, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que eu estou dizendo aqui? Dobre os seus joelhos, ou caminhe, ou deitado, ou como você achar mais cômodo, entre no santuário de Deus. O que eu estou dizendo? Comece a falar com Deus, entre no Santo dos Santos, entre em espírito e comece a falar com Deus. Fale com Deus com ousadia, meu querido, porque você está levando o sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus que você é santificado, é pelo sangue de Jesus que os teus pecados foram perdoados, foram limpos. Então tenha ousadia e entre no santuário de Deus, onde está Jesus Cristo, onde está Deus. Você sabe que ali no santuário, Jesus Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele está ali como nosso mediador. É o sangue de Jesus. Amém? É pelo sangue de Jesus. Quando Deus nos recebe, quando Deus ouve a nossa oração, Ele nos vê justificado em Cristo, Ele nos vê purificado por Jesus Cristo, justificado, santificado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus não enxerga os nossos pecados, Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Tenhamos ousadia, tenhamos confiança ao entrar diante de Deus com as nossas orações, com a nossa adoração, ações de graça, e tudo aquilo que nós venhamos a pedir e suplicar ao Senhor em oração, tenhamos confiança, sabendo que o Senhor nos ouve, porque os nossos pecados e nossas iniquidades já foram apagadas por Jesus Cristo, amém? E pelo seu sangue, glória a Deus. Continuando o texto então, para finalizar, tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, através da carne de Jesus Cristo sacrificada, ali na cruz do Calvário, amém? Iniciou um novo caminho, tendo
um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que eu estou falando aqui? O corpo lavado com água limpa. Amém? Estamos falando do lavar da palavra de Deus a cada dia em nossa vida, pelo lavar da palavra de Deus a cada dia, amém? A cada dia na nossa vida espiritual, lavar, sendo lavado pela água da palavra de Deus, que limpa e que purifica os nossos pecados, sendo lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, que nos lava, amém? Quando fala de água, está falando da palavra de Deus. Coríntios 5, 21, nos diz assim, eu estou terminando, amém? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando eu digo que nós somos justificados, quando eu digo que nós, quando comparecemos perante Deus, Ele nos vê justos, porque nós estamos escondidos em Cristo. É a justiça de Cristo que aparece, não a nossa. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele, em quem? Em Cristo, nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E, agora para encerrar mesmo, né? Nós vamos ler 1 João 1, 7. 1 João 1, 7. Amém? Assim, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Para resumir, então, nós estudamos a respeito de pecado e pecados. Jesus Cristo aniquilou o pecado original, pecado que se instalou ali através de Adão, e passou a todos os homens, e todos morreram. Todos foram amaldiçoados, todos foram condenados. Jesus Cristo rasgou essa condenação, cravou na cruz do Calvário. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, cravando todo o escrito de dívida na cruz. Quando nós morremos com Cristo, nosso velho homem fica lá, e nenhuma condenação há para quem está morto. O velho homem está lá, sepultado. E nós nascemos, renascemos, ressuscitamos com Cristo, com uma nova semente, a semente de Deus, semente da vida, sendo renascidos em Cristo Jesus. Amém? Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, vivemos em Cristo, e aí sim, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o pecado original, aquele que nos condenava, foi cravado na cruz do Calvário, foi aniquilado por Jesus. Quanto aos pecados que cometemos no dia a dia, a solução para os pecados é o sangue de Jesus Cristo, como está descrito neste versículo, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meu querido, se você nasceu de novo, é uma nova criatura, recebeu Jesus Cristo no seu coração, anda em espírito, vive em espírito, nenhuma condenação há para você, porque o teu pecado, Jesus Cristo já aniquilou na cruz, está resolvido. Ah, mas os meus pecados, aquele que eu cometo no dia a dia, aquele ali, o sangue de Jesus pode purificá-los. A Bíblia fala, confessa o teu pecado e abandona. Amém? Vamos ler aqui, Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Preste bem atenção nisso. É terrível esconder pecados de Deus. O que encobre as transgressões, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa
alcançará misericórdia. Mas o que as confessa, primeiro passo, confessa os seus pecados, as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Jesus Cristo nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Com isso, eu estou terminando o estudo de hoje. Eu sei que foi um pouquinho longo, um pouco mais cansativo, mas é muito importante para a nossa vida espiritual, é muito revelador, é muito amplo, é muito importante mesmo conhecer aqui toda a obra de redenção de Jesus Cristo. Nas próximas semanas estaremos falando sobre a graça de Jesus, amém? Sobre regeneração, purificação, santificação, amém? Tudo isso aí faz parte da obra de redenção de Jesus Cristo. E é importante que nós conheçamos todos os lados, todas as facetas, todas as partes, tudo aquilo que é relacionado com a salvação. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.